Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar nos nossos lugares e desde já vamos preparar os nossos corações para adorar aquele que merece. Hoje nós vamos continuar falando sobre caminhar por fé. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia. Em Mateus 8, eu vou ler a partir do versículo 5. Amém? Vamos lá. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-o, e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado,
mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo, que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Bom, eu queria começar esse culto compartilhando essa passagem, porque assim, é lindo nós vermos um homem que tem autoridade, reconhecendo que a maior autoridade é Jesus. Tamanha fé ele teve, que ele simplesmente disse: não precisa ir até lá, basta que você fale que ele seja curado e ele vai ser. Essa era a fé, essa é a fé que nós temos que ter. Nós temos que ter a fé naquele que é a maior autoridade que existe. E digo existe, não existiu, porque ele está aqui, ele está no nosso meio. Vamos fechar nossos olhos, já vamos começar a pedir que o Espírito Santo nos conduza a caminhar com fé, com as nossas vidas entregues àquele que é a maior autoridade que existe, Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, que veio para transformar as nossas vidas, que veio fazer com que nós não continuássemos no nosso pecado, mas veio nos fazer, nos confrontar a viver algo novo, a viver uma novidade de vida, para que nós possamos essa noite continuar depositando a nossa fé nele, que é a maior autoridade que existe. Senhor Jesus, nessa noite nós só queremos agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui novamente, Deus. A oportunidade de nós virmos aprender mais de Ti, Deus. A oportunidade de entender que nós temos que caminhar com fé. Assim como esse centurião, nós temos que crer que a Tua autoridade é sobre tudo. Nós queremos que Tu estás aqui, Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade, venha habitar aqui em nós, esteja conosco, nos leve a uma adoração genuína a Ti, nos leve a que nós possamos entender cada vez mais que nós necessitamos e dependemos de Ti. Receba os nossos corações, receba a nossa adoração, receba todas as palavras que nós podemos proferir aqui, todas as canções. Mas, Pai, nós queremos ter uma porção Tua essa noite, Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, no profundo e no íntimo da nossa alma, Senhor. Receba a nossa adoração através de palmas nesse momento, Senhor. Expressão do nosso louvor. Receba, Pai, a nossa adoração. Santo, Santo, Santo. Ele é santo.
O meu lar é o céu.
relato, eu fico totalmente constrangido. Porque Deus fala, tenho vontade de abandonar isso tudo primeiro. Eu falei, Jesus, será que eu sou uma dessas que abandonou o primeiro amor? Será que as circunstâncias têm me feito largar o propósito cujo qual o Senhor tem colocado sobre mim? E constrangida, escutando o louvor, eu comecei a me analisar e eu falei, Jesus, verdadeiramente eu quero voltar de onde eu caí. E às vezes a gente repete muito, cair, está em pecado, somos pecadores. Mas eu estou falando de quantas vezes nós tiramos os nossos olhos de Jesus, do nosso foco, e começamos a olhar as circunstâncias, e aquilo vai fazendo a gente se arrumar dia após dia, e sem perceber, inconscientemente, nós abandonamos aquilo que o Senhor colocou em nós. O seu propósito, você a cada dia vai se afastando mais e mais. E no versículo seguinte, ele fala, lembra de onde caíste e arrependa-te. Eu falei, tem misericórdia de mim. Eu falei, Jesus, me marca mesmo com lágrimas de arrependimento dia após dia. Me perdoe verdadeiramente, porque muitas vezes eu tenho tirado os meus olhos do Senhor e tenho olhado as circunstâncias. Os problemas estão tentando me engolir, ondas fortes estão tentando me derrubar. E eu de vez em quando eu tiro o foco, eu tiro os meus olhos dos seus. E me sinto tão perdido, Jesus. E eu não quero abandonar. Sim, eu quero voltar para alguns lugares e buscar aquela Letícia que se jogava no chão e chorava. Essa menina eu quero buscar. Que entrava no quarto sem motivo nenhum, só para adorar ao Senhor. Eu me lembro de dias que eu entrava no meu quarto e gritava, adorando a Deus. Eu não estava me preocupando com a afinação, eu não queria saber se minha voz estava bonita, eu queria adorar e agradecer o nome daquele que me resgatou. Eu falei, Jesus, é esse o som que eu quero. De lágrimas de arrependimento diante de Ti, Jesus. Esse é o som da noiva, de uma noiva apaixonada, de uma noiva que ama o Senhor, que chora dia após dia, se arrependendo genuinamente. Ai, Jesus, eis-me aqui.
seus lábios. Você é a música que Ele ama ouvir. O Guion não está aqui para nos ajudar, mas eu e você, nós temos a nota perfeita que toca o coração do Pai. Então adore. Filha, você sabe como fazer isso. Ei, filho, você sabe como fazer. Então adore. 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 Nosso Deus não é um Deus metódico. Não tem métodos. Ele está acessível para mim e para você. Ele quer. Ele quer. Ele quer ouvir você. Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. Nós chamamos porque o Senhor amou primeiro. Ah, Jesus, obrigada porque o Senhor me resgatou quando eu estava escondida. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor foi naquele lugar onde ninguém ia e foi por amor a mim, por amor a você. Obrigada, Jesus, que o Senhor entrou na escuridão de tantos e tantos quartos e nos trouxe para a luz. Por amor a mim e por amor a você. Ele escolheu os cravos porque nos amou. E eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Eu quero tocar o teu coração. Você sabe fazer. E eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face.
Digão, ele falou que a gente não quer nada, mas só quer a presença de Deus. Então nós queremos tudo, porque Ele é tudo. Quando eu chegar diante de Deus, eu falo: Deus, eu vou pedir tudo, porque eu quero a Tua presença. E se eu tenho a Tua presença, eu tenho tudo. Eu só quero a Tua presença. Eu quero a Sua presença. Pai, essa noiva, essa igreja, só quer a Tua presença. Só quer manifestar a Tua glória. Só quer ser visitada. Quer ser tocada. Sim, nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Queremos ser despertados pelo Senhor. Queremos ser uma noiva pronta para o Senhor. Nós queremos ser uma noiva disponível para o Senhor. Ah, Jesus, eu só quero você. Ah, Jesus, eu já fiz tantas coisas para preencher, Pai, o vazio no meu coração. E eu entendi, Pai, que tudo o que eu preciso está em Ti. E eu estando com o Senhor, eu não tenho falta de Ti. Eu te amo, Pai. Você pode dizer que você ama, Pai. Ai, Jesus, eu te amo. extasiados quando a presença do amor chega. A questão é, nós amamos Ele, mas nós amamos Ele porque Ele nos ensina a amar, porque Ele é o próprio amor. Então que essa noite nós continuemos pedindo que Ele nos ensine a amá-lo, porque quando a palavra fala, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é complicado, porque muitas vezes nós colocamos muitas outras coisas na frente de Deus. Quando a pastora Letícia começou a ministrar a respeito de nós tirarmos os olhos dele, acredito que, assim
nós fizermos uma autoanálise, no dia de hoje mesmo, nós tiramos os nossos olhos dele. Então que nós possamos voltar os nossos olhos para ele. Esse louvor fala de abraço. E ele sempre vai estar de braço aberto esperando pela nós. Porque ele está lá, nós que muitas vezes não estamos. Então que nós possamos abraçar ele neste momento. E glorificar e exaltar o nome dele. Pois ele é santo. Que as palmas adorem ele. Glórias a ti, Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos te amar, Senhor. Nos ensina a te amar, Jesus. Que os nossos olhos possam estar totalmente voltados para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ele é bom. Esse unplugged aqui, né? Eu achei que podia ficar até um pouco mais, mas amém, glória a Deus, Deus é bom. Agora chegou a nossa parte de dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler aqui Salmo 146, no verso 5. Amém? Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu socorro, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Por que eu li esse versículo? Porque assim, muitas vezes, nossas finanças a gente vive pedindo socorro, né? Porque são contas que chegam, são impostos e tudo mais. E eu acredito que assim, a partir do momento que nós entendemos que o nosso socorro está lá no Deus de Jacó, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, no Deus do Lula, no Deus do pastor Didi, no Deus do pastor Digão, no Deus do Marcos. Quando nossa fé e nossa esperança está nele, as coisas começam a caminhar. E eu acredito que este momento é exatamente um pouco disso, um pouco da nossa confiança, um pouco da nossa fé. E nós entendemos que tudo Ele já nos deu, e agora nós só retribuímos um pouco daquilo que Ele já fez por nós. Então, sem mais delongas, quem tiver e quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade. Venha com alegria. Igual, não nada melhor a se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Coloque-se de pé, declara isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
suas mãos aqui para o altar, para o gasofilácio. Pai, muito obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado por este momento que nós podemos adorar o Senhor, Pai. Ó Deus, mas nesse momento nós viemos entregar em Tuas mãos, Senhor, toda oferta, todo dízimo, Deus, pois nós cremos, Senhor, que para nós termos este momento, Senhor, na Tua casa, é necessário recurso, Senhor, e é através da fidelidade do Teu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa, Deus, mas o Senhor espera que nós façamos isso, Deus, e que esses recursos, Senhor, venham para alavancar o Seu reino, Deus, que o Seu reino venha se expandir, Deus, que as portas venham permanecer abertas, Deus, através da fidelidade do Seu povo, Deus. Abençoe cada um que trouxe, cada um que não trouxe, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar, venha suprir toda e qualquer necessidade, que nada falte, Deus. Dê temor e tremor às pessoas que vão cuidar desses recursos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pastor Digão, desculpa. Recadinho rápido. Sábado agora, às 7 horas, debate com os jovens. Todos convidados intimados. Agora, é bom. Nosso ministro, pastor Digão, estenda suas mãos aqui, declare palavra de bênção sobre a vida dele. Pai, seu filho, mais uma vez, Senhor, está aqui, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor. O Senhor já ministrou o coração dele, Senhor. E acredite, Deus, que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Deus. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer fazer com que nós aprendamos a caminhar por fé, caminhar com o Senhor, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, use-o poderosamente, que nada venha dele, mas venha tudo do Senhor, Pai. Fale aos nossos corações, nos transforme, Pai. Nos modifique, nos molde através da Tua palavra neste momento, Senhor. Nós queremos e precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz neste momento, Senhor. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo, Deus, que possa impedir o Teu povo de não entender aquilo que o Senhor quer falar, Pai. E nós jogamos por terra no nome de Jesus. Que a Tua palavra seja, Senhor, plantada em corações férteis nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu estou com medo de derrubar, cara. Isso é um desastrado. Vamos lá, espera aí. Deixa eu ver aqui. Vai aguentar? Vai. Com medo. Não. Eu dou um chute no negócio sem querer. Vamos lá. É andando pela fé ou caminhando? Andando pela fé. Tá andando mesmo. Você falou comigo já tem uns 3 meses atrás, hein? Acho que foi em janeiro. Bem bom. Na festa do aniversário da igreja Ontem? Em janeiro, o pastor Di já me chamou para vir aqui, nessa data. E quantos aqui já passaram por alguma crise interna? Meu Deus. Quantos aqui estão passando por crise? É muito legal esse período de crise, porque nós não compreendemos nada do que estamos vivendo. Isso acontece comigo. Eu ando tendo crises constantes. E eu não consigo discernir essas crises. É muito barato. Eu entro dentro de uma outra, de mim mesmo, eu começo a me sondar, procurando entender, se estão me ouvindo bem, procurando entender o que está acontecendo comigo, né? E muitos de nós, talvez, eu não sei se você faz parte desse grupo de meio cantando, se assim pode dizer, que muitas vezes entra em alguns lugares que não conseguem discernir. E quando eu estou falando isso dentro de você mesmo. A pior coisa que existe para um ser humano é ele estar caminhando sem perceber que dentro dele existem algumas coisas perdidas.
E é engraçado que nos momentos de crise, são nesses momentos que nós começamos a prestar atenção, nós começamos a olhar e passamos a enxergar as coisas de forma diferente. Nós nos tornamos mais críticos, temos mais dificuldades em perdoar, somos pessoas mais dodóis. Esses são os períodos de crise que eu e você, não sei, não vou falar de você, vou pregar para mim hoje, tá? Então, se serviu alguma coisa para vocês, amém. Mas, quando eu me vejo muito crítico, quando eu me vejo muito dodói, quando eu me humano, às vezes é compreender que todas as coisas estão indo muito bem, mas você não está bem. E o ruim dessa caminhada, dessa jornada de descobrimento de si próprio, é que nós passamos a enfrentar crises a qual nós não conseguimos administrar. Então essas crises, às vezes o pastor se torna um problema. Dentro dessas crises, a nossa esposa, nosso familiar, nosso filho se torna um problema. Não estou te falando que isso está acontecendo comigo, mas eu estou tentando exemplificar algumas coisas que passam a acontecer na minha e na tua vida nos momentos de crise. Eu li um livro alguns anos atrás, eu estou fora do negócio aqui, deixa que eu não vou guardar esse problema. Eu li um livro alguns anos atrás aí, Fé em Crise. Eu li, não entendi nada, eu falei, que livro nada a ver. Mas é porque eu estava muito bem ajustado. E algumas coisas desse livro hoje fazem sentido para a minha vida. Porque é difícil nós passarmos períodos muito longos sem crises internas. Quantos aqui passam por crise? Sendo bem sincero, eu ouvi um homem de Deus falando a respeito de pecados não confessados. Eu falei, uau, eu preciso me sondar. E ele falou, o difícil não é confessar pornografia, o difícil não é confessar uma traição, o difícil é confessar inveja. O que é isso? O pecado que ninguém confessa é inveja. Alguém já chegou para você e falou, pastor, eu tenho inveja de você. Porque é um pecado que ninguém confessa. Todos eles acabam tropeçando nesses tipos de pecados, né? Esbarram em muitas outras coisas, mas nunca vão confessar que existe inveja. Digam, você tem inveja de alguém? Eu já me vi com inveja. Eu já me vi em situações de eu chorar e orar para o Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou com inveja. E nesse momento que eu falei que eu estava com inveja, foi quando Jesus resolveu me promover na empresa. Só foi eu assumir que eu estava com inveja, que eu precisava de cura daquilo. Jesus me promoveu na minha empresa. E eu começo a perceber que nós esbarramos em algumas crises nas nossas vidas por percorrer jornadas achando que Jesus está comigo e com você, sendo que muitas vezes Ele não está. Olha para o teu irmão e fala assim, não é sobre caminhar uma jornada. Olha agora, fala convencendo, pelo menos eu um pouquinho aqui, me deixa um pouquinho mais feliz. Não é sobre caminhar uma jornada, é sobre trilhar um caminho pensando estar com Jesus, sem Ele. Vai comigo em Lucas 2, 42. O que eu começo a perceber na minha e na tua jornada, na minha e na tua vida, ou melhor dizendo, na minha vida, é que nós acabamos nos perdendo e entrando em crises por pensar e por achar que Jesus está caminhando conosco. Mas na verdade, nós estamos a milhas e milhas de distância dele. Ele sempre esteve no mesmo lugar, ele sempre esteve fazendo as mesmas coisas. Porém, nós começamos a caminhar porque amadurecemos, nós crescemos. Nós começamos a achar que o pastor já não é mais, já não está mais ungido como era. Nós começamos a olhar para a igreja já não é mais como era antes. A igreja quando começou tinha a essência. A igreja quando isso, quando aquilo. E nós começamos a perceber que nós, à medida que nós estamos crescendo, nós estamos caminhando, percorrendo uma jornada na presença de Deus, sem a presença de Deus. Fazendo coisas para Deus,
sem Deus. Lucas 2, 41 em diante, tá? O texto diz assim: todos os anos, diga, todos os anos. Olha o teu irmão, fala assim, era um costume. Os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o quê? Na minha Bíblia está, conforme o costume. Conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém. Diga, o menino ficou em Jerusalém. Sem que eles percebessem. Pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam todo dia. Então começaram a procurá-lo dentre os parentes e conhecidos. E não encontrando, voltaram, diga, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, assentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados do seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos da sua procura. Diga, procura. E ele perguntou: por que estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? E eles não compreenderam o que diziam. Então foi com eles para Nazaré. E ele era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Olha o teu irmão, crescimento. Caminhar pela fé exige crescimento. Só que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos deixando. Hoje não é um movimento profético, hoje não há uma atmosfera profética. Hoje o Senhor ele tem nos convidado, nos chamado para um momento de crescimento, para um momento de autoavaliação. Jesus ele tem convidado homens e mulheres para crescerem. Só que o crescimento começa a gerar algumas coisas na minha e na tua vida. Esse texto ele me leva a alguns lugares e isso começa a gerar dentro do meu coração e me preocupa, porque eu tenho algumas decisões para tomar. E elas estão baseadas muito nesse texto. O legal é que a Bíblia fala que todos os anos os pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos eles iam celebrar que eles estavam libertos. Todos os anos, como de costume, eles iam até Jerusalém celebrar uma festa de libertação de um povo. Todos os anos eles iam, junto com todo o povo, eles iam para um lugar de libertação, para um lugar de maturidade, um lugar de crescimento. Quando Jesus ele completou 12 anos, eles subiram nessa festa conforme o costume familiar. A minha pergunta é: o que você tem de costume que você ainda anda carregando na tua caminhada? Existem coisas que são de Jesus, que são para Jesus, mas muitas vezes coisas que Ele não pediu para mim e para você. Em Atos, diz que Paulo ele se propôs em pregar em alguns lugares, na Ásia. Só que a Bíblia diz que o Espírito o impediu. E a Bíblia diz novamente que Paulo, ele novamente se propôs a pregar e ir para a Ásia pregar. E a Bíblia ela reforça dizendo que o Espírito de Jesus o impediu. É engraçado que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, mas depois ela frisa dizendo que o Espírito de Jesus o impediu. O que eu quero te dizer com isso? Tem coisas que são de Jesus para eu e para você fazer, que parecem ser para eu e para você fazer, mas o Espírito está impedindo a pessoa de fazer. E para que eu possa compreender isso, eu preciso ter maturidade. Só que o difícil de discernir essas coisas é porque eu preciso
caminhar pela fé, andar pela fé para entender que existem coisas que são de Deus, mas que não são para que eu faça. Pode ser para outra pessoa fazer, pode ser para o teu irmão aí do lado, mas tem coisas que o próprio Espírito está impedindo eu e você de fazermos, porque Ele ainda precisa tratar em algumas áreas na minha e na tua vida. Eu e você precisamos administrar e saber administrar as nossas crises internas. Eu e você precisamos saber lidar com as nossas dificuldades internas, com a nossa divagação mental. Eu e você precisamos compreender que existem alguns gatilhos que me deixam mais críticos. Existem algumas coisas dentro de mim e de você que começam a engatilhar algumas coisas que nós havíamos deixado e começamos a trazer de volta. E você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver? O versículo 43 diz assim que, terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Esse texto eu já não quero mais usar a figura de Jesus. Mas a minha pergunta é, aonde é que o menino que existia dentro de você, que existia dentro de mim, ficou? Sabe aquele menino que ouvia qualquer palavra, não tinha pregador X ou Y, qualquer palavra, arrepiava, o olho enchia de lágrima, o coração queimava, o nego chegava a colocar faca nos dentes, sangue no olho, qualquer palavra, não tinha, era só falar de Jesus. Aonde é que está esse menino? À medida que nós crescemos, esse menino ele se perde em alguns lugares. E a minha pergunta é, aonde está esse menino? A Bíblia está fazendo aqui menção do nome de Jesus, que Jesus ficou em Jerusalém. Só que o engraçado disso tudo no versículo 43 é que eles estavam voltando para casa e o menino ficou para trás. O menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Nós falamos muito sobre maturidade, nós falamos muito sobre crescimento, nós falamos muito sobre tantas coisas, hermenêutica, nós estudamos a teologia, nós queremos ter novas revelações, mas a verdade é que a maior revelação é encontrar o menino que ficou perdido por muito tempo atrás, sem nós sabermos aonde ele ficou, e eu preciso compreender, e você talvez esteja pensando, mas o que isso tem a ver em caminhar pela fé? Caminhar pela fé é muitas vezes reconhecer que verdadeiramente o menino ficou perdido no meio do caminho e eu preciso voltar para encontrá-lo. Eu volto a dizer, não é uma atmosfera profética, não é um ambiente profético em que o Senhor vai liberar palavras proféticas sobre você e sobre mim, mas é um ambiente em que Jesus ele anseia que os homens e mulheres procurem e encontrem um menino que se perdeu no meio da jornada, no meio da caminhada. Sabe aquele menino que eu era capaz de ouvir? É gravado, né? Sabe aquele menino que era, vou tentar usar um outro exemplo, que era capaz de ouvir Dr. Osmômenos, né? Sem se incomodar com isso. Sabe? Podia subir um pregador que não sabia nem ler. Eu me recordo de um cara que ele não sabia ler, cara. E aí ele abria a Bíblia e ele conseguia ler. Fala, esse cara é vilão. E cara, o cara ele falava Bíblia. Ele falava, sabe, não sabia para falar direito, não tinha destreza no falar. Quando ele abria a boca, vinham palavras proféticas. Eu me recordo de dias de eu estar em cima do altar, esse cara falando, e a Bíblia diz, e eu chorando. E todo mundo falou, cara, que presença de Deus era aquela? Eu falei, eu não sei. Eu fui tomado, eu era tomado pela presença de Deus. Só que, à medida que nós vamos caminhando, esse menino ele vai ficando para trás. À medida que nós vamos caminhando, esse menino que conseguia ouvir Bíblia, que conseguia ouvir essas coisas sem se incomodar, porque, vamos ser sinceros,
Se eu subo aqui falando qualquer palavra errada, você já vai começar a se incomodar. É porque o menino ficou perdido lá atrás. Porque não é sobre o saber falar, porque tem muita gente que sabe falar muito bem e muito melhor do que nós. Mas é sobre carregar algo, é sobre carregar a essência desse menino que os próprios pais esqueceram em uma festa a qual eles habituavam ir. A festa da Páscoa. Era uma festa de celebração, uma festa de liberdade, uma festa de libertação de um povo. Porém, eles estavam esquecendo a essência daquilo que a verdadeira essência daquilo que a Páscoa se tornaria. Ainda não era sobre Jesus, ainda se tratava sobre a libertação de um povo cativo para uma libertação, para uma vida nova. Só que a Páscoa se tornou Jesus para nós. Só que muitos de nós esquecemos no meio da nossa caminhada, na nossa jornada, nós esquecemos esse menino para trás, porque nós estamos subindo a festa. Quem é que fala que quando nós estamos, quando o reino está em festa, a nossa festa particular? Como é que é a frase? Quando o reino de Deus está em festa, a sua festa particular não significa nada. Quando o reino de Deus está em festa, a tua festa particular não significa nada. Aqui era um ajuntamento de um povo, só que todos eles estavam focados para a festa da Páscoa, incrível. Só que olha que coisa linda. Como o costume. Como o costume tem matado pessoas. Como o costume tem tornado líderes. Quantos diáconos temos aqui? Presbítero temos também? Cuidado, vocês estão se tornando profissionais. Eu chamei a atenção de um homem de Deus, que enquanto um outro homem estava pregando, ele abriu o celular e ficou vendo coisa de venda. No meio do culto, eu peguei o celular no cara, né? Mas eu não me frente. Sabe por quê? Porque é bom todos me ouvirem falar. Difícil eu ouvir alguém falar. É bom eu falar, é bom eu ser um ótimo professor. Ruim é ser um aluno às vezes. Só que o reino de Deus é sobre ser aluno, não é sobre ser professor. O reino de Deus ele é ao contrário. O reino de Deus é sobre um menino que foi esquecido lá atrás e ele precisa ser encontrado. A Letícia falou sobre um texto lá de Apocalipse, né? Sugiro que de mim compre ouro puro e refinado, bababá. Só que aí, o engraçado é que, qual é o texto que você usou de Apocalipse? Qual é? 2:4. Apocalipse 2:4. Abre alguém para mim Apocalipse 2:4. É isso. Abre para mim alguém Apocalipse 2:4. Não deve ser. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 2:4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Obrigado. Eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Eu tenho uma coisa contra ti, que esqueceu o menino do lado de fora. Eu tenho uma coisa contra ti, que tem caminhado milhas e milhas, tem caminhado dias e dias, e tem esquecido o menino lá de trás. Eu ouvi o Brunão falando sobre isso, eu achei incrível. Que todo novo de Deus ele está relacionado à volta do homem. Você quer viver algo novo? Quantos desejam viver algo novo? Amém. Você deseja caminhar pela fé e viver algo novo? Volta lá atrás. Encontra o menino. Sabe aquele menino que não se preocupava se o pastor era bonito, falava bem, se o louvor tinha uns worship feios igual o hoje? Antigamente eu não ligava para isso não. Hoje em dia eu posso ver uma nota errada. Inclusive quando eu dou. Aí o cachorro quer saber.
Porque não é sobre você entoar bons louvores, não é sobre você cantar bonito, não é sobre você pregar bonito. Ai, fulano de tal prega tão bonito, cara, é da vida deles. É sobre você caminhar uma jornada, pensando em estar com Cristo, sem Ele. Isso é que está me preocupando. Se a gente continuar esse texto, no versículo 43, é terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Se ele está abrindo olhos de pessoas aqui, se não serviu para você, está servindo para mim. Que esse menino ele não pode se perder. O Senhor ele está nos confrontando. O Lula ele falou sobre isso, eu já vou também citar. Eu fico feliz porque essas coisas elas vão se misturando, né? Elas vão testificando. Mas o menino ele ficou para trás. Só que eu e você precisamos resgatar os meninos, porque a palavra de Deus diz que quem não for como uma criança, como um daqueles pequeninos, não vai herdar o reino do céu. Ele está falando não sobre atitudes infantis, ele está falando sobre um coração humilde como o da criança. É incrível a criança, eu acho maneiro demais isso. Sabe por quê? As crianças elas brigam e dá 5 minutos elas estão lá trocando ideia. E é assim, eu já vi isso acontecer. Eu moro num lugar onde tem um monte de criança. E eu já vi isso acontecer assim com muita frequência. As crianças se pegam na porrada, os pais vão lá, ficam um veneno um com o outro, discutem, dá 5 minutos as crianças lá estão trocando ideia, os pais ficam virados sem se falar anos. Porque é sobre ser criança, é sobre buscar o menino, é sobre não esquecer o menino. E o principal, é sobre ir para lugares, é sobre caminhar lugares, é sobre crescimento. E a maturidade está em que eu preciso crescer, mas eu não posso perder a essência do menino. Versículo 44, vai comigo Lucas 8:44. Pensando que ele estava entre quem? Os companheiros de viagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir um negócio aqui antes. Muito bom. Versículo 44, desculpa. Pensando que ele estava em Jerusalém, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. E não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Sabe o que me preocupa nisso? É que nós não estamos falando de amigos. Estamos falando de pai e mãe. O engraçado dessa caminhada, dessa jornada, desse texto, é que os próprios pais ficavam, provavelmente estavam trocando ideia. Mãe deve ser assim, né? Onde é que está o Jesus? Onde é que está o Zuzu? Não, fica de boa, pai, com você. Não, fica de boa. Ele está lá, está com os primos, está com os tios, está com a família, está com os amigos. Vamos caminhando. E aí a gente caminhando. Eu venho para o culto, eu bato cartão no culto. Quem é crente aqui? Glória a Deus por isso, né? Você está lá, ó, bate cartão. Tem dia que você vem para o culto e fala, vou lá para o culto lá, vou lá. Aí você vai lá, bate cartão. Aí a palavra não entra no teu coração. Hoje o pastor ele se embolou no que ele estava falando. Isso vai começando a gerar dentro do meio do teu coração o quê? Apostasia. Eu e você automaticamente nós vamos começando a virar profissionais no ramo cristão. O bom é que só tem crente aqui, eu posso falar. Nós viramos profissionais do ramo cristão, em que a gente vem, bate cartão e sai fora. E a vida continua a mesma porcaria, não tem mudança. E aí quando se fala em viver pela fé é só quando o dinheiro está entrando, viver pela fé é só quando a conta está batendo, mas viver pela fé não implica
pastor, o teu líder, a pessoa que ela é voz sobre a sua vida, ela tem o melhor para você. E mesmo assim você fica bicudinho, mas o problema não é mais sobre ficar bicudo. O problema é ser adulto, porque o adulto não gosta de ser confrontado. E nós entramos no estado de uma apostasia. Eu escrevi um tempo, eu fico escrevendo coisas aleatórias. Eu tenho uma mania de, eu vejo alguma coisa e eu escrevo aleatoriamente. E eu escrevi o que era apostasia. Eu fui procurar e falei, o que é apostasia? Os estudiosos bíblicos, os teólogos, vão dizer que é abandonar a fé, é largar a fé. Mas o meu conceito de apostasia é fruto de uma geração frustrada que espera que Deus faça coisas a partir das suas próprias ambições. A apostasia é o fruto de uma geração, de um povo que está frustrado, esperando que Deus ele se mova diante da tua necessidade, e somente pela sua necessidade, somente pelo teu sonho, somente pela tua ambição. E nós, automaticamente, nós vamos crescendo, caminhando, achando que Jesus está conosco, sendo que na verdade Ele não está mais. Olha o teu irmão e fala assim, deixa Jesus governar os seus propósitos. Quando Jesus ele multiplicou os pães, a Bíblia fala que muitos se tornaram seus discípulos. Se você ler, você vai começar a entender isso. Se eu não me engano, está em João 6. Jesus ele começou por multiplicar os pães, e as pessoas se achegavam até Jesus pelo pão. As pessoas se achegavam até Jesus pelo que Ele tinha a oferecer. E a minha pergunta é, será que nós não estamos caminhando pela fé ou caminhando pela ambição de Deus realizar o nosso desejo, o nosso sonho? Minha pergunta para você é, assim como eu estou me perguntando, será que muitas vezes eu não tenho esquecido um menino ao ponto de nem discernir mais que o Senhor não está comigo? E quando eu vou dar falta, é quando as coisas elas já estão começando a ir de mal a pior. Será que eu e você queremos caminhar pela fé para que as coisas melhorem? Ou para que nós possamos enxergar e experimentar da fidelidade do Senhor? Porque fé, ela está totalmente ligada ao que? Experimentar da fidelidade do Senhor. Ele falou sobre o centurião, um homem de autoridade que compreendia a autoridade, que sabia de autoridade, ele reconheceu a maior autoridade sobre a vida dele. A fé está totalmente ligada a um homem, a uma mulher que entende da sua autoridade, dos seus deveres como líderes, como homens e mulheres de Deus, dos nossos deveres, do nosso chamado. Uma pessoa me falava, eu não sabia que você era pastor e não sei o que, é muito legal isso, mas por que você não fala? Porque para mim o ministério pastoral só é uma responsabilidade que Jesus ele me dá, baseado em Tiago 3:1. Não queira muito de vós ser mestre, sabendo que maior juízo é sobre vós. Então, quando você se torna um líder, automaticamente Tiago 3:1 ele vai gerando isso dentro do teu coração. É um maior juízo sobre a minha e sobre a sua vida. Todos nós que estamos em uma posição de líder, nós estamos numa posição de maior juízo. Aí você deve estar pensando, mas isso é bíblico? Sim, porque a palavra de Deus diz que ao que muito é dado, muito é o quê? Então eu estou te falando sobre uma verdade bíblica, não sobre uma doutrina, mas sobre uma verdade bíblica. Por mais que não seja tão explícita, mas não é sobre um cargo, não é sobre o que eu estou carregando, não é sobre o que eu estou carregando como patente, é sobre quem eu estou carregando e com quem eu estou caminhando. Jesus nessa jornada, no versículo 44, pensando neles que estavam entre os companheiros, o versículo 45 diz assim, não encontrando, voltaram para procurá-lo, e depois de 3 dias, encontraram aonde? No templo. Depois de 3 dias, encontraram no templo, sentado entre os mestres,
Olha o que a criança estava fazendo. Ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Ou seja, crescendo. Um menino crescendo. Mas ele era Jesus. E a minha pergunta para você é: nós estamos... Quando vai ser sábado? Debate? Vocês estão ensinando os jovens dessa igreja a serem cabeças pensantes. Porque eles precisam aprender sim a debater, mas de forma saudável, de forma sadia. O que eu vejo é as pessoas debatendo e levantando a saia. Falar de política, então, meu Deus do céu, esse ano eu quero ver treta, vai ser treta, vai ser feio o negócio. É pai brigando com filho, é filho matando o pai por causa de política. Ó, parabéns. Eu amo política, eu sou um cara que eu sou pirado por política, eu adoro política. Mas que agora, Jesus, caraca, eu gosto de política. Tá? Mas essas coisas, eu não entro em debate, eu não entro em embate. Eu gosto de discutir as coisas no campo de ideias. O que você espera? O que você deseja? É isso que nós precisamos fazer com os nossos jovens, levá-los ao quê? A um modo de pensar. E por que nós adultos muitas vezes não somos capazes de pensar? Por que nós muitas vezes adultos não somos capazes de debater saudavelmente? Por que nós adultos preferimos levar as coisas para o nosso coração ao invés de chegar no pastor e falar: eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo? Sabe o que é isso? São pessoas que amadureceram demais, caminharam demais, porém esqueceram Jesus lá atrás. Se eu não me engano, Lucas também fala no caminho, sobre o caminho de Emaús. Jesus, ele havia morrido, ele havia ressuscitado, ele apareceu para as Marias, ele apareceu para os discípulos. Só que Jesus, antes disso, ele apareceu para as Marias, e no meio desse caminho ele apareceu para dois homens. A Bíblia diz que eles estavam voltando para o caminho de Emaús, no caminho de Emaús. E Jesus trocando uma ideia: mas por que vocês estão chateados? Cara, é muito incrível isso. O que está pegando? O que está pegando? Você chega, gente, chega. E aqui, ó, Jesus aparece, é o diabo, mais um aqui, ó. Por que vocês estão tristes aí, cara? E ele nos trocando uma ideia aqui. Por acaso é só você que não sabe? O professor vai lá e fala para o próprio Jesus: por acaso é só você que não sabe as coisas que aconteceram nesse tempo? Aí Jesus fala: não sei. E ó, eles caminhando. Um homem que se levantou como que seria um grande Messias, seria o Messias, seria o Salvador, morreu, foi crucificado, morreu, e aquilo outro e tal. A nossa esperança se foi, essa já é a minha parte. Tá? Aí eles chegam lá, né? Poxa, só tu que não conhece, só tu que não sabe. O problema é que quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, nós estamos andando, falando de alguém sem conhecer. E aí o legal disso tudo é que Jesus, ele vai lá e dá uma rasgada: honestos. E ele começa: não era necessário que isso, aquilo outro acontecesse, que isso acontecesse. E aí depois que Jesus foi para o céu, né? Sumiu diante dos olhos dele, era o próprio, a Bíblia diz que caiu como os escamas dos olhos. Era o próprio Jesus trocando ideia. E a Bíblia fala que enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Sabe o que é, gente? É porque Jesus, ele fala, o nosso coração queima, mas a gente não enxerga porque ele está longe de nós. É como se aquela galera ali do CrossFit, né? A galera do CrossFit ali, tá ligado? A galera tá lá, gritando, todo mundo fica tentadão, vocês estão acostumados, né? Todo mundo tentadão para ver por que tem que gritar, né? Aí, tipo, beleza, eles vão lá e falam algo, coisa linda, gritam lá, aí todo mundo aqui, ó, o coração começa a queimar. Jesus fala algo maravilhoso sobre o nosso futuro, sabe? Quantos aqui Jesus já falou sobre o seu futuro, sobre a sua vida ministerial, sobre sua casa, sobre sua família? Quantos aqui já receberam uma palavra profética aí? Não é maravilhoso isso? Agora, quantos aqui já foram confrontados e gostaram? Ninguém. Sabe por quê?
Porque quando Jesus ele fala, o nosso coração queima. Mas às vezes a gente quer exortar Jesus. Ué, só tu não sabe das coisas que aconteceram? Falando com o próprio Jesus. Obrigado. Legal, no caminho de irmão, Senhor. Muitas vezes a gente não se atenta para coisas simples, para uma jornada simples. Talvez você, eu te falo, talvez você chegou aqui numa expectativa de vai acontecer algo. Só vai acontecer se você achar um menino. Porque o quanto espera um novo de Deus? Né? Todo novo de Deus ele vai estar relacionado à tua volta. Todo novo de Deus sobre a mim e sobre a tua vida, ele está relacionado à volta. Eu acho isso incrível. Vai comigo ali em Números. Não sei se é Números, esqueci. Não anotei também. Mas eu vou achar. Acho que é Êxodo, vai em Êxodo, tá? Quando você achar Êxodo, você dá uma glória a Deus. Tá? Eu vou achar, hein? Êxodo. Lascou, começar a ajudar. Mas eu vou achar, fica tranquilo. Vocês estão com pressa? Não. Com pressa não, fica tranquilo. Eu vou achar, eu acho. Se não achar, paciência. Aí veio achar. Êxodo 28. Êxodo 28, 29. Se encontrar, vamos glória a Deus aí. 28. Glória a Deus. O texto diz assim: toda vez que Arão entrar no santo lugar, ele está falando sobre quem? Um sacerdote. A Bíblia diz que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Toda vez que o Digão, toda vez que a Letícia, toda vez que o Marcos, toda vez que a Paula, toda vez que o Djavan entrar no lugar santo, ele levará o nome dos filhos de Israel sobre o seu peito, no peitoral da decisão, como um memorial permanente. Ponham também o Urim e o Tumim. Olha o teu irmão fala assim: Urim, fala para ele, Urim e Tumim, no peitoral da decisão, para que esteja acima do coração de Arão. Você deve estar pensando aqui, o que esse texto tem a ver? Esse texto está falando que o sacerdote ele tinha que se achegar, quando ele fosse se achegar no santo lugar, quando ele fosse se achegar no santíssimo lugar, ele tinha que carregar no seu peito duas pedrinhas que eles usavam, né? Algumas pessoas dizem que era para tirar a sorte, né? E ela tinha que pendurar acima do peito do sacerdote. Quero te dizer que esse texto ele significa e simboliza para mim e para você que todas as vezes que você chegar num lugar diante da presença de Deus, a vontade do Senhor tem que estar acima do coração do sacerdote. Todas as vezes que eu e você formos nos achegar diante da presença de Deus, é por isso que existia isso, porque o sacerdote ele era um cara mesmo diante de Israel. A Bíblia fala que, sendo bom ou sendo ruim, conforme a palavra do sacerdote, assim seria. Então o cara ele tinha responsabilidade, ele era o cara. Mas só que esse mesmo cara, quando ele ia se apresentar diante da presença de alguém que era maior que ele, que era o Senhor, a Bíblia diz que ele tinha que pegar essas pedras e colocar acima do peito, para que a vontade, simbolizando que a vontade do Senhor precisa estar acima da vontade do sacerdote. Para caminhar pela fé, eu e você precisamos recolher as pedrinhas da nossa insignificância. Eu e você precisamos recolher as pedrinhas do nosso conhecimento. Eu e você precisamos recolher as pedrinhas do nosso entendimento. Eu e você precisamos
precisamos recolher as pedrinhas do nosso achismo. Eu e você precisamos reconhecer as crises, pegar essas pedrinhas das nossas crises e colocar acima do nosso coração, simbolizando a vontade de Deus tem que estar acima dos meus desejos. Caminhar pela fé, eu preciso recolher muitas coisas que ficaram para trás. Caminhar pela fé, eu preciso ir lá encontrar o menino que se perdeu. Caminhar pela fé, eu preciso entender que por mais que ele esteja fazendo, ele esteja num lugar de costume. A igreja é um lugar de costume, infelizmente. Enquanto você estiver acostumadinho, não vem não. Quando você se sentir um funcionário, não vem mais. Difícil falar isso. Mas é isso que vai te matar. É isso que vai me matar. É quando você estiver batendo cartão, fazendo coisas de Jesus sem Jesus, achando que Jesus está com os companheiros, achando que Jesus está com um amigo, achando que o pastor está com ele, com aquele outro, achando que Jesus está com o pastor, está com o primo, está com o tio, está comigo, mas na verdade Jesus ele ficou lá atrás. Eu e você precisamos entender que a vontade de Deus ela precisa ser estabelecida sobre o nosso coração e tem que estar acima do nosso coração. Quantos aqui conseguem entender isso? Amém. Aleluia. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Talvez não fosse isso que você queria ouvir. Afinal, o que nós estamos fazendo aqui é caminhar pela fé. Caminhar pela fé não é andar sem Jesus. Caminhar pela fé é ter a certeza de que o próprio Jesus está conosco. Caminhar pela fé é caminhar na dependência desse mesmo Jesus, que foi esquecido pelos pais, mas que ele estava aonde? No mesmo lugar onde ele foi deixado. Talvez você seja grande demais, você seja mais eloquente do que eu. Talvez você tenha uma palavra mais ungida do que a minha. Mas não é sobre uma competição. É sobre o que Jesus ele deseja fazer sobre mim e sobre você. Sobre o nível é sobre o nível de confiança que eu e você precisamos ter em Jesus. E sobre o nível de maturidade para compreender que sem Ele não conseguiremos fazer. Maravilhoso chegar aqui, igreja, e ver a igreja do jeito que está, linda. Pessoas firmes, mas pessoas que precisam também compreender que por mais que você cresça, o caminho de volta ele é excelente, ele apresenta coisas novas para mim e para você. Só os valentes mesmo. É nessa noite vim confessar o pecado não confessado. Quero convidar só os homens e as mulheres que precisam de algo novo.
Homens e mulheres que são carentes, necessitam da presença de Deus, mas que em algum aspecto desse lugar esqueceram Jesus, em algum lugar na caminhada. Sabem que esqueceram, mas que precisam voltar. Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. É só você voltar. Ele está no mesmo lugar. Senhor, Ele ainda deseja corações quebrantados nesse lugar. Certo dia eu falei, dá-me o que é meu, vou viver a minha própria vida. Cansei daquilo que tinha, não valorizei estar diante de ti, meu Pai. Meu coração se afastou, hoje tão longe estou de ti. Não sei como voltar atrás. Gastei tudo que ganhei, até dos restos me alimentei. Quem dera fosse eu dos seus criados. De voltar atrás, essa vida não quero mais. Me aceita de volta, meu Pai. Estou voltando aos teus braços, papai. Sou teu filho, tu és tudo que eu preciso. Estou voltando aos teus braços de amor, arrependido. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Existem mais pessoas nesse lugar que precisam trilhar no caminho de volta. Eu quero te convidar a seja ousado nessa noite. É uma noite de voltar e encontrar o menino que se perdeu. É a noite de voltar e encontrar a inocência que se perdeu. É a noite de voltar a enxergar as coisas como você e eu enxergávamos anteriormente. É porque o menino ficou lá atrás. É porque o menino ficou lá atrás. Ele deseja ser encontrado. Assim como diz o livro de Jeremias: eu serei achado de vós, diz o Senhor.
Pessoas que precisam encontrar esse menino. Um desses sou eu. Eu cresci. Eu tenho que assumir. Eu cresci, mas eu cresci demasiadamente. Mas não é só um crescimento, é sobre caminhar sem você, Jesus. Eu não quero mais isso. Eu quero caminhar pela fé. Eu não quero caminhar por mim mesmo. Eu quero caminhar diante da tua presença, Senhor. Eu voltarei. Eu vou recolher Os carros me deixem ao meu Pai. Eu voltarei. Estou voltando aos teus braços, Pai. Eu sou teu filho. Tu és tudo que eu preciso. Estou voltando aos teus braços de amor e arrependido. E tu és tudo que eu preciso, Senhor. Senhor, Não podemos nos acostumar com algumas coisas, experiências, e grandes experiências nos levam a ser altivos, a achismo. Não podemos nos acostumar com grandes manifestações. Não podemos nos acostumar com algumas coisas, porque algumas coisas têm levado-nos a esquecer o menino que deveria estar dentro de nós. Esse é o lar dele, é a casa dele. Esse é o lar onde ele deveria habitar. Mas quantas vezes nós o esquecemos? Porque pensamos, ou a nossa mentalidade nos leva, nossa sabedoria nos leva a esquecer Jesus. Como o pastor Digão falou, nós começamos a ser críticos de algumas coisas, esquecendo do menino. A experiência que nós passamos, ela passou. Eu preciso trazê-lo novamente para dentro de mim. O meu conhecimento, ele deve me levar cada vez mais próximo a Ele. Sempre a Ele. O meu conhecimento, o teu conhecimento tem que nos constranger. Enxergar que Ele está ficando longe, distante. Tem uma coisa contra ti. Que deixaste teu primeiro amor. Quando nós não tínhamos vergonha de nada, nós simplesmente queríamos Jesus em nossas vidas. Nós iríamos até com roupas inadequadas, mas nós iríamos porque nós queríamos Jesus. Outro dia o pastor Antônio ele mandou um vídeo para mim. E o vídeo era o seguinte: um salão mal acabado, com uma guitarra desafinada, uma menina cantando desafinada, e no fundo daquele salão, senhores ali numa cadeira de balanço, assistindo o culto. Ao momento que eu vi aquele vídeo, eu falei: meu Deus, o que nos falta é simplicidade, de enxergar o menino nessas simples coisas. De enxergar, não precisa
coração sedento por Ele. É lindo ver uma casa, a casa de Deus, bonita, mas mais interessante, um coração quebrantado diante de Sua presença, procurando ardentemente e querendo fazer com que Ele seja o morador dessa casa. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. E eu quero me colocar do mesmo jeito que meus irmãos aqui estão na frente, porque eu vejo que tenho esquecido a Jesus. No caminho eu tenho olhado e Jesus tem sido esquecido, negligenciado na minha vida. Senhor, nós oramos a Ti, Deus, te pedimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos perdoa, ó Deus, porque em muitos momentos nós temos te esquecido. Temos te esquecido, Senhor. Tu tens ficado para trás, mesmo querendo fazer parte de nossas vidas, tu tens ficado para trás. Por falha nossa, por erros nossos, nós pecamos contra Ti. Deus, assim como o versículo 5 de Apocalipse 2 diz que se arrependam e voltem ao primeiro amor, nos aceita de novo, nos aceita novamente em Teus braços de amor. Deus, temos errado diante da Tua presença, mas queremos retornar, Senhor, em Teus braços, com Teu povo. Esse nós queremos, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Estou voltando aos Teus braços de amor, arrependido. Tu és tudo que eu preciso. Senhor, não precisa de mais nada, a não ser Jesus, a não ser a chave dentro de você, trazê-lo novamente para este lugar, trazê-lo novamente, para que possa ser seu filho, amá-lo e ser amado por Ele. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra, ainda que não seja aquilo que passageiro nosso ego, mas é algo que nós necessitamos. Perdemos. Mas o Senhor nos lembrou novamente. Mais uma vez o Senhor nos lembrou que o Senhor é o único caminho. O único caminho. Nós queremos te achar. Nós não queremos estar assim no caminho de Emaús sem reconhecer-te. Andando, caminhando numa igreja sem reconhecer ao Senhor, achando que estamos servindo, achando que estamos, Senhor, fazendo algo de bom, e nada há de bom sem Ti. O Senhor é a própria bondade, é em Ti que nós queremos estar. Em nome de Jesus. Igreja, eu agradeço a Deus até pelas chicotadas. Quando um pai repreende um filho, é porque ele quer o bem. O pai disse assim para o filho: olha, no outro caminho, de tal jeito, no caminho por esse caminho que você vai se dar mal. Que Deus fala conosco hoje: eu tenho algo excelente, você está querendo outras coisas que irão te levar à perdição. Eu tenho algo sublime para a tua vida. E o que é isso? É Jesus, nossa casa e nossa família. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Deus abençoe a sua vida, deixa que se rendeu o coração a Ele, a mensagem de Deus através do pastor Rodrigo. Deus abençoe a sua vida, tá? Coloca a tua mão em forma de receber.
Jesus, como é bom ouvir a tua voz. Ela é doce. Ela é doce como um mel para as nossas vidas. Obrigado, Pai. Que isso possa gerar dentro de nós, Deus, um arrependimento verdadeiro. Leva-nos na tua paz, largando-nos, livrando de todo e qualquer mal. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito, que seja com vocês, igrejas lindas de Deus, não só hoje, mas todos sempre. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe.